Opa aí, pessoal, tudo certo? Brasileiragem no ar. Para no vídeo de hoje falarmos um pouquinho a respeito de Brasil e México, nosso próximo adversário aí na preparação rumo à Copa América de 2024. O México é só o primeiro rival que a gente vai enfrentar antes dessa competição. Tem Estados Unidos ainda pela frente, mas acima de tudo, vamos falar a respeito desse próximo rival, que enfrentaremos no dia 8 de junho de 2024, então fiquem ligados, transmissão aí dos canais Globo. Tô aqui com o Leandro, meu parceiro, pra gente falar um pouquinho a respeito de Brasil e México, mas antes da gente começar o nosso vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like, a meta é só de 10 likes para esse vídeo de hoje. Para quem não conhece o Brasileiragem, aqui é um canal de torcedores da seleção brasileira que ainda se importam, que ainda sonham com o Hexa, para torcedores que também se importam com a seleção brasileira. Sabe aquela conversa de que ninguém liga mais para a seleção? Vamos mostrar para todo mundo que isso não passa de balela, deixando o like, se inscrevendo no canal e comentando aqui embaixo o que você pensa a respeito da seleção brasileira. Você ainda gosta? Ainda acompanha? Comenta aqui embaixo pra gente trocar uma ideia. E tem também o link aqui na descrição da Estrela Bet, casa de aposta parceira do nosso canal, que propõe para vocês uma oportunidade especial com bônus de até 100% para quem fizer cadastro clicando aqui embaixo. Tô aqui com meu parceiro Leandro. Quais são suas expectativas para esse jogo? Depois de bons resultados contra a Inglaterra e Espanha, Dorival traz a sua seleção e os seus comandados para enfrentar o México, adversário que, por mais que a gente costume se sair bem contra eles, os jogos nunca são tão fáceis quanto os nomes de jogadores ali no papel dizem que vai ser. Conta aí pra gente o que você espera desse jogo, algumas lembranças que você tem a respeito da seleção mexicana, as expectativas também para essa Copa América. Boa noite, Leandro, boa noite aí para todo mundo e bora falar de Brasil e México. Fala, galera, boa noite, bom dia, boa tarde para quem está assistindo esse vídeo em outro horário, né? A gente está gravando de noite. Bom, Léo, Brasil e México tem algumas lembranças aqui que me vêm na memória, né? A gente pode comentar aqui ao decorrer do vídeo, né? Mas falando especificamente aqui do amistoso, acredito que, né? Eu tenho muitos jogadores mexicanos na minha cabeça agora para comentar. Olha, toma cuidado com esse cara, toma cuidado com esse cara. Alguns jogadores clássicos que vestiram a camisa do México e jogaram contra o Brasil, né? O que me vem na memória, assim, de primeiro momento é o Lozano, né? Que tá jogando lá no PSV, um ponto esquerda muito bom de bola. Inclusive na Copa de 18 deu um trabalho, uma canseira para a Alemanha, né? Não sei se alguém lembra desse jogo. E acredito que a gente consiga propor o jogo, né? A seleção brasileira propor o jogo contra o México. O México não tem uma safra boa nesses últimos anos, né? Então acredito que o Brasil vai conseguir aí propor o jogo, vai conseguir ter mais domínio, ter mais chances de gol, ter mais a posse da bola, né? O México pode vir um pouco mais retraído. Eu levantei aqui rapidamente, aqui, enquanto você falava, os últimos jogos que o México fez, né? O México venceu a Bolívia no amistoso, 1-0. Perdeu um amistoso para a Colômbia, empatou com a Alemanha, ganhou de Gana e empatou com o Uzbequistão. Foram 5 jogos aqui que o México fez, né? Teve um bom aproveitamento, digamos assim, de uma maneira geral, né? Empatar com a Alemanha também, né? Não sei se a Alemanha estava titular, não sei se ela estava com um time um pouco mais alternativo, mas, né? É a Alemanha, né? Então, foi um bom resultado aí para os mexicanos. Eu tenho uma expectativa boa para esse amistoso, Léo. Acho que a gente vai conseguir ter realmente um parâmetro de como o Brasil está jogando na mão do Dorival. Então, dessa vez a gente vai ter um confronto no qual a seleção brasileira, apesar de ter mais obrigação de vencer do que contra Inglaterra e Espanha, a gente não vai estar pressionado, né, vindo aí de um ano terrível com o Diniz e Ramon Menezes, por exemplo. Então acho que vai ser um jogo interessante ali para a seleção brasileira jogar um pouquinho mais solta, a gente dá mais minutos para o Endrick como nosso camisa 9, espero, né, que o Dorival saia logo de cara ali com o Endrick. Você falou muito bem, né, a respeito da safra do México, o que eu acho muito doido, né, é um país grande, apaixonado por futebol, tem uma dificuldade muito grande de revelar grandes jogadores. Sei lá, não se tornaram jogadores de elite de top 30 ali, que seja do futebol nos anos em que eles jogavam. E você até citou o Lozano, né? Dá pra gente citar diversos outros talentos da seleção do México que surgiram pro futebol, né? Como eu disse, nenhum top 30, mais jogadores interessantes. E como você falou do Lozano, a gente mal sabe se ele vai ser titular justamente porque o México é uma bagunça. É uma troca absurda de treinadores, os principais nomes deles volta e meia estão no banco. Eles estão com uma dificuldade de fazer essa transição, né, de jogadores perto ali dos 30 anos para esses jogadores mais jovens que não são ainda o que se esperava. O próprio Lozano, né? Você tem o Lainez também ali, que era uma promessa absurda, jogou no Betis e hoje já voltou a jogar ali no futebol mexicano, que também não consegue ter uma sequência com a seleção. Então, assim,
Eu acho que tá tranquilo, não tem um grande jogador ali pra gente temer. Geralmente, né, nas transmissões tinha um Galvão Bueno. Às vezes ele pegava o jogador melhorzinho ali da seleção e cuidado, ele é perigoso, mas no fundo, né, não é tanto assim. Uma das novidades que a gente vai ter para esse jogo vai ser o uniforme da seleção do México. A gente tá acostumado, né, com o nosso amarelinho ali, a camisa amarelinha fazendo contraste com o uniforme verde deles. Para essa competição, para a Copa América, eles vão vir com um uniforme bem diferente. A gente não sabe qual uniforme eles vão jogar, mas até onde eu sei eles vão estar como mandante nesse jogo. E vão estar, provavelmente, com esse uniforme aí bem diferente. Eu não acho ele horrível, mas é um uniforme assim, longe de ser aquele tradicional verdinho da seleção mexicana, né? Diz aí, Leno, o que você pensa a respeito do Dorival na questão de testar jogadores para essa partida? Você acha que é um cenário interessante ou você acha que contra os Estados Unidos vai ser um pouco mais fácil da gente trabalhar com esses jogadores? E também deixa aí, né, a sua opinião a respeito desses novos uniformes do México pra gente poder debater. Referente, primeiramente, aos uniformes, é diferente, né? Fica até um pouco estranho a gente falar, nossa, quem tá jogando ali? Possivelmente, quem for assistir o jogo da seleção brasileira com o México vai perguntar com o que o Brasil tá jogando, né? Ah, não, mas é o México. Não, não é o México. Ou vamos falar, é sempre de verde. Reserva, né? Não, esse é o uniforme 2, não é? Não, é o uniforme 1, e o pessoal pode ficar até surpreso. Eu não achei feio também, eu achei muito diferente, eu achei bonito em alguns detalhes, né, da camisa 1 e também da camisa 2. Então, eu tô ansioso para ver isso no jogo, né? Contrastar ali o amarelo da seleção brasileira com esse grená, né? Um vinho, um tinto ali da seleção mexicana. Referente agora aos testes que o Dorival pode fazer, acredito que ele vai testar, sim, alguns jogadores, e se eu fosse ele, eu testava nas laterais, já direto, né? Mas o Dorival pode aproveitar o jogo contra o México para fazer um teste e levar um pouco mais a sério o jogo contra os Estados Unidos, né? Estados Unidos que tem uma safra interessante, a gente pode fazer um vídeo sobre os Estados Unidos antes da gente fazer amistoso com eles, né? Tem uma safra interessante, tem jogadores muito interessantes lá, né? E a MLS vem ganhando muito, muito destaque recentemente, né? Nunca foi muito interessante aqui pra gente acompanhar o futebol mexicano. Então, né, não me preocupa muito o amistoso contra o México, estou mais até ansioso pelo amistoso com os Estados Unidos que contra o próprio México, Léo. Principalmente porque essa Copa América acontece, né, na casa dos americanos. A Copa América vai acontecer nos Estados Unidos e começa aí ali em torno do dia 20 ali desse mês de junho. Vai ser bem interessante, a gente vai cobrir aqui no nosso canal. Mas eu já vou levantar aqui algumas bolas aqui para o Leandro dizer o que ele pensa a respeito de possíveis mudanças, testes que podem ser feitos. A primeira delas, que ele falou em relação à lateral, eu acho que sim, a gente pode ver o Guilherme Arana e o Ian Couto jogando um pouquinho mais, porque a gente não está enfrentando a Inglaterra e a Espanha. Dá pra gente propor um pouco mais o jogo, né? Não se preocupar tanto assim com a defesa. As minhas preocupações estão acima de tudo dos nossos zagueiros. A gente tem o Gabriel Magalhães, que fez uma temporada espetacular. Há muito tempo ele vem correspondendo bem na seleção, mas é um jogador ali, é o famoso merdeiro nato, né? Então eu não confio tanto assim nele, bem como o Marquinhos, que não vive bom momento. O próprio Beraldo também caiu bastante de produção. E o Bremer foi chamado ali, né, de última hora. A gente tem também o Militão, que está se recuperando de lesão, mas a gente já falou a respeito da convocação. Vou deixar um card aqui em cima para vocês conferirem. Mas para esse jogo, Leandro, no meio de campo, você acha que a gente tem a necessidade de ainda jogar com o João Gomes, né, um jogador ali mais motorzinho, que de fato, né, foi bastante combativo ali contra a Inglaterra e Espanha, ou você acha que dá pra gente jogar com mais um meia de criação, quem sabe jogar ali com o nosso primeiro volante, Bruno Guimarães ou Douglas Luiz, e jogar ali com o Paquetá e com o Rodrigo na armação, para poder trabalhar com outros 2 pontos e um centroavante. E você acha também que esse é o jogo no qual a gente vai ver o Endrick jogando os 90 minutos, ou você tá com o pezinho atrás e acha que mais uma vez o Dorival vai jogar com o Rodrigo de falso 9? Referente à primeira observação, Léo, enquanto você formalizava a pergunta, eu pensei em 2 coisas rápidas aqui. A primeira não há necessidade realmente de a gente jogar com 2 volantes ali, 2 cães brigadores para jogar contra o México. A gente pode jogar com um só e acho que já estamos bem. E eu gostaria de ver até uma formação tanto quanto interessante. Não sei se você vai ter essa leitura comigo. Pode chegar um determinado momento que o Dorival pode colocar, na minha visão, o Paquetá e o Andreas Pereira para fazer a criação, joga o Rodrigo do lado direito, joga o Endrick no meio e o Vini Júnior numa ponta esquerda. Por que eu falo isso? Às vezes a gente pode enfrentar algum adversário, não que esse adversário seja o México, tá? Mas algum adversário em que polua muito o meio de campo e a gente acabe perdendo a criação ali, né? Então, e tanto no lugar do Andrés, pode vir, recua o Rodrigo,
joga alguém na ponta direita, né? Tá levando o PP, testa o moleque lá, vê se ele tá respondendo, né? Testa o Martinelli lá à direita, a gente tá acostumado, para quem vê os jogos do Arsenal, o Martinelli na esquerda, vê se ele rende na direita também, quem sabe a gente descobre aí um cara já, uma outra posição que ele pode render, jogar com um volante só, esse cara pode ser o João Gomes, pode ser o Douglas Luiz, pode ser o Bruno Guimarães, vai fazendo esse rodízio no meio campo que eu acho interessante, né? Eu acho bem interessante. E falar do Endrick, né? Acredito que ele possa utilizar o Endrick os 90 minutos, mas se for aquele jogo que a gente está imaginando, que seja um jogo de teste, onde ele queira realmente ver os jogadores no jogo, agindo, pode ser que o Endrick saia ali com 70, 75, 80 do segundo tempo e pode colocar o Evanilson, por exemplo, para testar, né? Mas acho que 80 minutos o Endrick jogando, ele pode, né, participar bastante, né? No Palmeiras a gente vê ele até buscando bola no meio campo para fazer alguma jogada para ele, dar alguma arrancada, né? Não sei se ele vai conseguir fazer isso na seleção, se ele vai ter a mesma liberdade, mas dá para ele render ali, se for nesse cenário que eu estou exemplificando, né? Joga 80, 85, sai, entra o Evanilson para jogar um pouquinho. E a gente também tem que pensar que essas movimentações, onde a gente vai ter um time, em teoria, mais ofensivo, vão ser interessantes porque na maior parte dos jogos que o Brasil vai fazer na Copa América, o Brasil vai dominar o jogo, vai propor o jogo. Então não adianta a gente entrar com um time tão competitivo em relação à parte defensiva, né? Um time mais brigador igual a gente jogou contra a Inglaterra e Espanha, porque era um outro contexto. A última pergunta que eu tenho para fazer para vocês é em relação ao goleiro, né? Dentro desse cenário em que a gente tem na seleção brasileira um Bento, que cresceu muito nos 2 jogos grandes e únicos que ele fez, e um Alisson, que para muitos é um dos melhores goleiros do mundo, você acha que o Dorival vai entrar com quem? E na sua opinião, com quem você entraria em relação à nossa meta? Eu acho que o Dorival ele pode iniciar o jogo com o Bento, até porque nível hierárquico atual, o Bento está à frente do Alisson na seleção. Calma, na seleção brasileira, em níveis hierárquicos, o Bento está à frente, tomou a posição do Alisson, que seria o substituto imediato do Ederson nos 2 amistosos importantes, e rendeu, né? Não comprometeu, vestiu a camisa, não pesou, passou segurança. Então acho que o Bento pode começar o jogo e eu iniciaria com o Bento sem nenhuma dúvida também, né? Eu acho que é um goleiro muito promissor. Eu acho que o Bento é um baita goleiro aqui pro Campeonato Brasileiro. Tem gente lá fora já querendo ele, né? Inter de Milão ventilou que queria levar o Bento, Benfica também, sempre o futebol português vindo aqui pegar algumas joias, né? Então acredito que o Bento ele é o goleiro hoje para iniciar a Copa América e iniciar os amistosos. O goleiro tendo confiança, acho que isso é meio caminho andado para a gente ter uma baliza, né, um gol bem seguro. Esse eu acho que é o único ponto assim, que eu discordo de você. Acho que o Bento ele foi muito importante, mais do que não comprometeu, acho que ele foi decisivo, tá? Nos outros 2 jogos, porém, o Alisson ele já foi mais testado em um nível internacional, ele não foi convocado da outra vez porque, se eu não me engano, ele estava lesionado, mas enfim, ele não fez parte daquela lista que contou no fim das contas com o próprio Bento, o Rafael, que é o nosso 3º goleiro, e o Léo Jardim. Mas, acima de tudo, justamente essa questão da transferência eu acho que pode ser um problema para o Bento, porque ele é um excelente goleiro consolidado no Atlético Paranaense, mas essa mudança, até você citou a Inter de Milão tá de olho nele, não seria provavelmente para ele ser um goleiro titular de imediato. Provavelmente ele vai fazer ali a transição com o Sommer, que foi muito bem nessa temporada e foi campeão ali na Itália. E eu acho que justamente esse ponto do não saber como é que vai ser a transição do Bento para o futebol europeu, não estou falando que ele vai jogar mal não, mas talvez ele jogue menos do que a gente gostaria. Então um goleiro reserva ali da Inter de Milão, por mais que ele chegue e seja titular do Benfica, por exemplo, você citou, a gente não sabe como ele vai se adaptar em um novo clube. Então, pensando no longo prazo, pensando na Copa América, quem sabe aí nas competições seguintes, eu iria de Alisson. Acho que o Dorival vai seguir nessa lógica também, inclusive a gente falou a respeito disso no vídeo analisando essa convocação. É um time que, na minha visão, falta experiência, principalmente do meio para frente. Você acaba obrigando com que Marquinhos, Danilo e Alisson sejam titulares. Porque senão, a gente vai ter só 2 jogadores ali, digamos que o Bento vá no gol, só o Danilo e o Marquinhos ali, como jogadores de fato experientes ali, que comprovados na seleção brasileira dentro de campo. Então, eu acho que isso vai pesar. Acho que não exatamente o fator experiência, mas o fator liderança, que acho que a seleção brasileira vai precisar para encarar uma competição aí, né, de um nível
legal e onde a Argentina, para muitos, ainda é a grande favorita. Bom, pessoal, quero agradecer a audiência de vocês no vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. Conta pra gente quais são as expectativas para esse confronto. Se vocês temem aí a seleção mexicana, e eu espero também uma vitória para esse jogo, inclusive uma vitória aí com pelo menos 2 gols de diferença. Dá para você fazer a sua fezinha mais ou menos aí, seguindo essa dica que eu dei para vocês lá na Estrela Bet, o link tá aqui na descrição, e aproveitem porque vocês têm aí uma primeira aposta grátis, se vocês criarem cadastro clicando aqui embaixo, então quem sabe aí também apostando em um golzinho do Endrick, um jogador específico ali que você esteja confiante. E também confiram outros vídeos do nosso canal, tá rodando aí na tela para vocês, lembrando que esse é o canal de quem se importa com a seleção brasileira, para quem se importa com a seleção brasileira, vamos rumo ao Hexa, e é esse título da Copa América. Muito obrigado e falou!